noite. Boa noite. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos. Boa noite, Vani. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Soledad. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Caetano. Boa Caetano, noite. Boa noite, sou Caetano. Tudo bem? Bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Kátia. Boa noite. Boa noite, Ana. João. Boa noite. Toninho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, seu Toninho. Boa noite, Bia. Oi, Vivi. E a todos os Boa amigos. noite. Boa noite. Andréia. Fala, José. José Roberto. Boa noite, João. Boa noite, José. Todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Oi. Tudo bem? Olá, Todo mundo. Boa noite. Boa Bom, noite. Zé. Boa noite, Rogério. Boa noite, Sandrinha. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Tá joia. Oi, Vani. Tudo bom? Tudo bem, e Um você? abraço. Graças a Deus, tudo bem. Oi, Luciano. Tudo bom, Valéria? Tudo bom, bem, Reinaldo? e você? Bem, graças a Deus. Boa noite, Zé Roberto. Valéria, Reinaldo. Boa noite, Boa Toninho. noite, a gente. Olá. Marilice, boa noite. Ana Polesse, boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, Márcio. Boa noite, Bia. Boa noite, Santo Antônio. Boa noite. Tudo bem, Davi? O nosso pessoal chegando, todo mundo. Seu Walter, Dona Isaura. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dá uma boa noite a todos. O microfone estava fechado. Tudo bem, pessoal? Bem, Márcio. Graças a Oi, Deus, né? Márcio, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Cida. Qual a página do Evangelho, sabe? Oi? Qual a página do Evangelho? O Evangelho hoje é o Capítulo 5, item 29. Boa noite. Mandei, Rô? Júlia. Olá, boa noite. Olá, boa Oi, noite. Márcia, Oi, Ju. tudo bem? Oi, Ju. Tudo Oi, bom? Andréia. Andréia aqui, tudo bem? Oi. Oi, Júlia. Olá, a Bia. Fale oi para Bia. Oi.
Fale, aproveite e fala uma coisa. Senão depois você fica chamando. Aproveite para conversar. Você tá lindo. Você tá lindo. Aproveite. É mesmo. Aproveite para conversar. Oi, Julinha. Oi, Ju. Dudu. Aproveita lá. Olha, oi. Fala, tudo bem? Dudu. Pergunta se tá tudo bem. Querida. Tudo bem, Sandra? Tudo, graças a Deus, Márcia. E você? Também. Estamos indo aqui. Ela já acostumou tanto que você nem imagina, viu, Sandra? Que bom, né, Ju? Ela tá adorando poder participar. Que bom. Está com um barulho estranho. Tá assim, tá ruim. Gente, é algum microfone que está ligado. Então, só pedindo para todo mundo, que nós já vamos começar daqui a pouco, para todo mundo já desligar o microfone, para daqui 1 minutinho a gente iniciar a reunião. Lembrando também da água para fluidificar, para beber no final da reunião. Só liguei para falar boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Edson. Tudo, e você? Boa noite. Bom, desliguei. Agora parou o barulho. Às vezes é algum microfone, João, podemos começar. Então, boa noite a todos mais uma vez. Jesus nos abençoe. Que a espiritualidade, junto de todos nós, em nossos lares, possa nos intuir no entendimento desses ensinamentos de luz e amor. E assim, com muita alegria, iniciamos a nossa abençoada reunião de hoje, preparando a reunião com uma página do livro Fonte Viva, que o nosso irmão Toninho vai ler para nós. De Emmanuel Chico Xavier. Prezados irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre com alegria, né? Estamos iniciando a nossa reunião do Evangelho no Lar, do Lar Espírita Cristão de Itatiba. Então, a lição: estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 15. Repetindo: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E Emmanuel comenta: todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação
medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que deseja. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração.
e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel, simplesmente, essa página belíssima, o receituário divino, pela mediunidade de Chico Xavier. Estás doente? E assim iniciamos a nossa reunião abençoada com a prece, com a prece que o Caetano vai proferir para nós. Queridos irmãos, levemos nossos pensamentos junto ao nosso querido Pai, ao nosso irmão Jesus, a querida Mãe Santíssima, os bondosos queridos amigos de espiritualidade, que sempre se fazem presentes junto aos nossos encontros e reencontros nas noites de quinta-feira, momento do Evangelho, momento do alimento espiritual. Momento do agradecimento pelo amparo, pelo auxílio que sempre recebemos, rogando tornar merecedores esse mesmo auxílio, que as vibrações desta noite possam alcançar a todos os nossos lares, dos nossos familiares, parentes, amigos, nosso ambiente de trabalho, aos nossos irmãos que passam por necessidades de toda ordem, aos nossos irmãos que não tiverem dentro do dia, que a vossa luz, Pai, presente junto aos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, a toda a equipe médica que estão dando atendimento a todos esses pacientes, aos nossos irmãos que estão passando por esse momento do Covid, que todos possam estar sendo medicados, recebendo medicamento, não só o material, mas o amparo, que os nossos irmãos dos asilos, casas de repousos, todos também sejam agraciados por essa vibração de paz, de harmonia, de equilíbrio, de luz. As nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, aos nossos irmãos presidiários, aos nossos irmãos que praticaram o suicídio, aqueles que estão em vias de praticar este ato, que possam rever e buscando prestar mais atenção na oportunidade existencial concedida pelo Pai. Que neste momento, durante o Evangelho, possamos estar recebendo o passe espiritual, acompanhado dos medicamentos que necessitamos, a fluidificação da água que iremos tomar no final da reunião. Agradecidos sempre, Pai, contando sempre com o vosso amparo, damos prosseguimento ao Evangelho do Lar na noite de hoje. Que assim seja. Enjoou, perfeito. Tá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado, indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Resposta: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório,
simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve mais para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida, antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. E a questão de hoje do Livro dos Espíritos está dentro do livro 4, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, dentro do item Desgosto da Vida, Suicídio. Kardec pergunta na questão de número 951. O sacrifício de sua vida não é meritório, algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem ou de ser útil aos seus semelhantes? E os espíritos nos respondem: isso é sublime, segundo a intenção, e o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não o pode ver com prazer se é deslustrado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o realiza tem algumas vezes uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Kardec comenta essa resposta. Todo sacrifício feito às custas de sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, a vida sendo o bem terrestre ao qual o homem atribui maior valor, aquele que a renuncia para o bem de seus semelhantes não comete um atentado, ele faz um sacrifício. Mas, antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não pode ser mais útil do que sua morte. Muita paz a todos. Nós estamos vendo o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Bem-aventurados os aflitos, né? E segundo entendemos, pelo que a espiritualidade nos ensina, né? Aflitos somos todos nós, né? Nós vivemos num mundo de aflição, né? Num mundo de provas e expiações. Estamos sempre preocupados com alguma coisa, né? Sempre preocupados. E o Evangelho sempre nos ensinando e nos direcionando para a prece, para a oração, para a busca, né, de Deus, para nos dar força. Nós estamos cansados de ver religião aí falando, vem aqui que acaba todos os problemas. Não? A situação melhora, tem mais enfermidade, some tudo. O Espiritismo, felizmente, dentro da nossa compreensão, ele não fala isso. Ele fala o que é realmente a lógica. Né? É lógico. Muitos, por mérito, recebem aquilo que almejam, que desejam, recebem, por mérito. Ter alarde, não precisa fazer nada, né? Mas sempre dentro dessa orientação, que nós precisamos buscar o nosso refúgio dentro do Evangelho. Né? E nós vemos aqui que tudo aquilo que nós fazemos para a solução dos nossos problemas, para tudo aquilo que nós procuramos
resolver na nossa vida, né, enfrentar os nossos problemas, nós sempre nos deparamos com situações, vamos dizer assim, difíceis, né? Situações difíceis, normal, faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa condição evolutiva, né? Mas, geralmente, nós nos desanimamos. Isso é comum, nós nos desanimarmos. Nós ficarmos desiludidos com alguma coisa, nós não querermos mais enfrentar os problemas. Então, são situações que comumente estão conosco, né? Agora, dentro dessa situação, né, segundo nos coloca aqui São Luís, né, se nós fizermos alguma coisa perigosa para abreviarmos a nossa vida, isso deve ter mérito? Não. Então, nós vemos aqui que a orientação do Evangelho é sempre no sentido da intenção. Qual que é a nossa intenção? Qual que é a nossa intenção diante daquilo que nós fazemos? Seja o que for. Até a prática da caridade, né? Se nós não tivermos a boa intenção, se nós nos deixarmos levar pelo orgulho, se nós querermos ver o nosso mundo projetado, acabou o mérito. Né? Acabou o mérito. Então, o que na realidade, né, se nós fazemos alguma coisa, principalmente nessas condições aí de buscarmos, queremos abreviar a nossa vida por algum ato, mesmo que seja de bravura, que seja lá do que for, né, acaba sendo um suicídio, se essa for a nossa intenção de abreviar a nossa vida. Certo? Então, geralmente nós procuramos desculpa, né, para os nossos problemas, né, para as reações que nós queremos fazer. Agora, nós temos que pensar também, dentro desse contexto, né, porque aqui existe um desgosto da vida. É a pessoa querendo procurar um campo de batalha, né? Mas, vamos pensar também, né, conforme Emmanuel nos esclareceu na lição inicial, que a cólera pode afetar a nossa saúde. Pode levar-nos ao desencarne. Então, nós temos que ter dentro dessa lição de hoje, ampliar o nosso entendimento, né, e verificarmos tudo aquilo que nós fazemos, se não tem algum prejuízo para a nossa vida, e nós estamos inconscientemente nos suicidando. Então, o Evangelho tem nos chamado muito a atenção para a questão da cólera, da irritação, do inconformismo, da irritação, do transtorno que a pessoa fica, por qualquer motivo, às vezes motivo banal, a pessoa se transtorna. Nós precisamos começar a refletir sobre tudo isso. Vamos começar a pensar nessas situações. Porque constantemente nós estamos dentro dessa situação. E poderemos estar inseridos na resposta aqui de São Luís. Estamos querendo o suicídio, mesmo que não tenhamos a intenção, mesmo que nós possamos imaginar que jamais estamos pensando em suicídio. Mas temos que pensar em tudo isso, né? Nós temos que pensar que nós estamos aqui, nessa existência, nessa abençoada oportunidade que Deus nos deu para evoluirmos. E a nossa evolução será o melhor enfrentamento de todas as situações difíceis que possam nos acontecer. Que nós possamos ter essa compreensão e esse discernimento, né, para podermos enfrentar os nossos problemas e sairmos realmente vitoriosos dessa vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Queridos irmãos, muita paz e alegria, que Jesus esteja no lar de cada um de nós, nos ajude a compreender essas lições. Nós vemos aqui no Evangelho, então olha a pergunta, né, que Kardec colocou aqui. Aquele que está desgostoso da vida, quer dizer, aquele que está triste, aquele que está desgostoso da vida, ou melhor, o desgosto da vida, ela se origina no desprezo de si mesmo. Então, aquele que já se despreza, mas não quer suicidar-se.
Poderia abrir um parênteses aqui e até refletir no seguinte: se alguém está tão desgostoso a ponto de se menosprezar, se desprezar, que já não tem mais ânimo, vontade de viver, de fazer as coisas, poderia entender que ele, de uma certa forma, já se suicidou. Deixou de ser útil. Imagine que situação lamentável chegar a esse ponto. E aí ele coloca ainda nesses dizeres: bom, mas não se matou eficazmente, né? Literalmente. E ele é culpável em procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de se tornar útil. Aí vem a explicação, mas... E fala principalmente da intenção. Se teve a intenção de ir para realmente botar fim na sua vida, ele é culpável. Agora, se acabou se desencarnando, mas trabalhando no bem, então não houve suicídio. Poderia até fazer uma certa comparação com os médicos. Poxa, porque aquela pessoa está com uma doença que pode me afetar. E aí, eu vou cuidar dela ou não? A maioria dos médicos que trabalham com o sentimento de se fazerem úteis, na verdade, nem pensam isso. Vão e fazem, tratam, evidentemente tomando todos os cuidados, mas aí está a diferença da intenção. Eles querem fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Agora, para não me alongar nas minhas palavras, eu gostaria de ler aqui um trechinho do livro Fabiano de Cristo, escrito pelo Roque Jacinto. Ele conta a história de Fabiano de Cristo e ele diz que teve um dia que André foi se despedir de Fabiano. Ele deu um abraço. Pai Fabiano, vim despedir-me do Senhor. E ele diz: eu não poderia partir sem te abraçar pela última vez. Sabes que te devo a saúde. Fabiano sente algo mais naquele abraço. Era a sensação de dor indefinível, dessas que nascem na alma. Vais viajar, meu filho? Sim, uma viagem sem retorno dessa região onde fui feliz, mas onde sofro agora uma dor sem remédio. E viajas por ser infeliz? Que me resta aqui, pai Fabiano? Além do teu coração paternal, nenhum outro encontrei que me desse compreensão. Cansado partirei, desiludido, e assim não farei mais mal a ninguém e ninguém infeliz. Mas te despedes para sempre? Por onde vou? Tomarei novos caminhos. Há caminhos, porém, meu filho, que são traiçoeiros desvios que podem conduzir-nos a maiores sofrimentos ainda. Se a vida te pesa aqui, como será a vida amanhã? De tudo me livrarei. Também um dia pensei em livrar-me de muitas coisas, André. Descobri, porém, que ninguém se livra de si mesmo, salvo quando se esquece de si para viver pelos outros. Há, por isso, partidas que nos levam para o bem, fazendo desabrochar virtudes adormecidas em nossos corações. E há aquelas que nos arrojam a despenhadeiros insondáveis. Partirei para onde não haja mais amarguras e talvez nem felicidade. Queres te anular para sempre? Queres esquecer? André hesitou, mas confirmou. Creio que sim. Antes de partires, ajuda-me a dar conforto a um velhinho cego na enfermaria, que as forças faltam-me hoje. Levarás assim para onde fores uma lembrança inesquecível que talvez te faça recordar da nossa amizade. O jovem relutou visivelmente, porém Fabiano tomou-o pelo braço, qual faz um pai com um filho relutante. Quase o arrastou na direção da enfermaria. Os dois estavam diante de um modesto leito. Juvenal, chama brandamente Fabiano.
Oh, meu doce paizinho, prorrompe o velho a tatear o ar com as mãos em busca do amigo que estava quase aos seus pés. Voltas a ver-me, pai Fabiano? Como estás agora, meu bom Juvenal? Mais sereno, pai Fabiano. Nessa noite interminável de minha cegueira, somente agora comecei a ver o sentido da vida. Tenho assim revisado cada um dos meus dias e rogo a Jesus a oportunidade de reparar todos os males que pratiquei. Queres viver muito ainda, Juvenal? Oh, sim, preciso viver muito se Deus me permitir, porque os pecados da minha indiferença por todos me atiraram numa completa solidão e amargura. O velho agora chora através de seus olhos cegos. Eu queria abraçar o meu filho, que diante dos meus destemperos e dos maus tratos, abandonou essa vida pela porta do suicídio. Até ontem julguei que esse meu pecado seria sem perdão. Essa noite, no entanto, o filho me veio visitar. Pude vê-lo novamente e ele me contava da sua dor espiritual, porque a vida continua no além. André, ao lado de Fabiano, estremeceu. Ele não sabia, pai Fabiano, que embora bruto, grosseiro, selvagem que eu sempre fui, eu o amava, e por temor de perdê-lo, eu me tornava agressivo, aparentando indiferença. Deixo-te por hora, Juvenal, na companhia do nosso André, que te ajudará a alimentar-te. Ele também veio despedir-se de todos nós, para buscar regiões ignoradas do seu coração. Fabiano afastou-se, deixando ambos com estreito convívio. 2 horas mais tarde, André saiu da enfermaria com a fisionomia refeita e, dirigindo-se a Fabiano, lhe disse: até amanhã. Ué, não partes mais? O além talvez não seja a região ideal para fugir da vida. Se atrás ficarem os que choram por amar-nos tão profundamente. Além disso, amanhã tem um encontro com um pai que não tem filho e que precisa de alguém para guiá-lo na cegueira em que aprendeu a ver e me fez luz. Fazes bem. O suicídio não é porto de chegada, mas a travessia de uma grande tormenta. É o princípio de todas as dores e de tormentos infinitos, porque a vida é eterna para nós. Afinal, há sempre os que nos amam, cada um seu jeito, e é preciso entender a linguagem do amor. Olha, meus irmãos, quis ler esse trecho aqui, porque nos chama a atenção essa lição para prestarmos assistência quando nos vemos deparados com uma situação dessa, de alguém que esteja aí infeliz, com desgosto da vida, e que de repente, por uma palavra nossa, nós possamos de repente conseguir fazê-lo mudar de sintonia e de pensamento, e até de atitude. E isso é algo que está ao alcance de todos. Uma boa palavra, às vezes até uma piada, que o faça rir, já vai fazê-lo se desligar daqueles pensamentos perniciosos, e os amigos espirituais que estão ali para influenciá-lo podem aproveitar esse momento de descontração e intuí-los para o bem. E de repente conseguimos aí ajudar a salvar até uma vida. Então não vamos pensar no desgosto dos nossos problemas, porque como o Chico diz aqui no livro Espírito de Chico Xavier, Bacelli ele lembra a seguinte frase do Chico: ninguém se entregue ao desespero. Quando eu me afligia por um problema mais sério de saúde, Emmanuel me falava: Chico, mantenha calma. O máximo que pode acontecer a você é a morte. E a morte não existe.
Então essas eram as palavras que incentivavam o Chico, que ele acabou nos trazendo. Que esperamos que ninguém passe por uma porta tão estreita quanto essa para ter que colocar à prova essa fé. Mas se precisarmos passar, vamos pensar em Deus, orarmos com fé, que Deus vai nos ajudar. E lembrando sempre dessa lição maravilhosa, que a vida continua. Então que Jesus ampare a todos e enche nossos corações com a sua alegria e com a sua paz. Sua paz a todos. Boa noite a todos. Muita paz. Que Jesus nos fortaleça. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita, né? A imortalidade da alma. Porque ela vai modificar todo o nosso entendimento com relação à vida, ao enfrentamento dos problemas, das dificuldades, enfim. Então, né, se nós pudéssemos trazer uma palavra, né, para alguém que esteja chegando agora, né, numa casa espírita, na doutrina espírita, ralado de dor, necessitando de alguma coisa, né? Então, essa palavra, a imortalidade da alma, seguramente seria, assim, carregada de consolações, né? E como a doutrina espírita realmente ela vai nos abrindo, né, o entendimento, nos aprofundando, né, em questões. Porque, por exemplo, nessa questão que nós estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa pessoa que, querendo suicidar-se, abreviar a própria vida, mas sem muita coragem, e querendo dar uma ideia de que foi um sacrifício e não um suicídio, no nosso olhar material, né, se isso se realizasse, ele fosse para um campo de batalha, provavelmente, e morresse, provavelmente seria, né, receberia alguma medalha, seria condecorado, receberia alguma homenagem pela dedicação à pátria, né? E quando a doutrina espírita nos faz observar, né? Isso para observarmos a nós mesmos, né? Não tentarmos entender o que o outro necessariamente está fazendo, porque a gente não consegue ir tão fundo assim nos outros. Quem dera a gente possa ir fundo assim em nós mesmos, né? E analisar para além das nossas ações as nossas intenções, aquilo que nos faz agir de tal ou tal modo. E no caso aqui, por mais belo que de repente parecesse esse gesto, para os homens do mundo, para a espiritualidade, né, de acordo com as leis de Deus, não passaria de um suicídio, né? Então, não seria um sacrifício, seria o suicídio. Eu ouvi outro dia uma coisa tão linda, outra coisa tão linda, né, das milhares a respeito do Chico, que uma pessoa lá de Uberaba falou que passou até na televisão isso, que ele assistiu. Porque o Chico, ele era sempre convidado também para ser padrinho de casamento, muitas vezes, né? E algumas vezes ele aceitou. E ele foi ser padrinho em um casamento, acredito que numa igreja católica, né? Não sei, acho que a pessoa não definiu, mas acredito que tenha sido a igreja. Porque diz que assim,
os jornalistas ficavam sabendo, né? Não tinha como ser uma coisa assim mais particular, né? E na saída do casamento tinha lá o jornalista, era mais ou menos fim de ano, época de fim de ano, e o jornalista falou para ele: Chico, né, com licença, só estamos aqui quase às vésperas do Natal, fim de ano, né, uma palavrinha, né, para os nossos telespectadores. E o Chico falou assim: nós precisamos de Jesus, mais do que de arroz e feijão. Então isso é tão profundo, não é? E tão verdadeiro. Quanto nós precisamos nos alimentar de tudo isso que Jesus trouxe, de tudo isso que Ele representa, o que Ele é para nós. Todos os dias nos sentamos à mesa, 1 ou 2 vezes por dia, e fazemos ali a nossa refeição de arroz com feijão, e seja lá o que mais tiver. Mas nem todos os dias nós temos nos lembrado de alimentar o nosso espírito. E daí que muitas vezes cai nesse desgosto, numa tristeza profunda, numa depressão. Não é nem por falta de fé, né? Não é nem por não seguir religião, ou seguir, ou não, por querer ou não querer, porque isso não está, né, no racional da pessoa. Amanhã não estarei mais triste, amanhã já não estarei mais desgostoso da vida, né? É mais forte. E nós precisamos desse alimento, né? Nos fortalecer, nos dar aquela energia para continuarmos. Como precisamos também da medicina dos homens, né? Que muitas vezes é essa junção, como na lição ali que o seu Toninho leu no início, que realmente vai trazer novamente o equilíbrio para nós. Eu me lembrei também, é claro, quando falamos nessa questão do suicídio, porque essa mensagem, né, da imortalidade da alma, quer dizer, que vai frustrar, deve frustrar, né? Qualquer intenção em nós, por menor que seja, de com quem nós pudermos passar essa mensagem de tentar o suicídio. Deve frustrar, né? Esse conhecimento da imortalidade da alma. Mas nós sabemos que diariamente, não poucas pessoas se suicidam por N motivos, né? Que não nos cabe julgar. Mas ainda assim, como a doutrina espírita é o consolador prometido, também para esses irmãos nós vamos encontrar a consolação. Para os familiares deles, enfim, a mensagem da doutrina é essa. Então nós temos lá no livro Memórias de um Suicida, um livro muito especial, eu adoro esse livro, e que traz lá para nós detalhes de um grupo, né, de suicidas, a história de cada um, no plano espiritual, porque a vida continua, e após passar um bom período no hospital, né, Maria de Nazaré, recompondo-se, né, enfim, eles daí recebem alta desse hospital, Maria de Nazaré, e se encaminham para um outro espaço, isso tudo no plano espiritual, vamos dizer assim, inferior, né, a nós. E eles são encaminhados, então, daí para a cidade universitária. Uma cidade universitária, né? Onde eles vão estudar muitas coisas, para se preparar para a nova reencarnação.
E o autor, né, do livro, ele relata que entrando ali para conhecer o ambiente, quando eles estão chegando ali nesse espaço da cidade universitária, adentrando como se fosse um anfiteatro muito amplo e assim com uma vibração muito assim de um templo, né? Veja o valor que se dá realmente para os estudos, mesmo num plano inferior, né, ao nosso. E ele vê que tinha nesse anfiteatro escrito em caracteres fulgurantes, bem grande assim, para todos que entravam ali podiam ler. Vinde a mim, aquelas palavras do Cristo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós não podemos nos esquecer dessa mensagem. Diariamente precisamos nos lembrar dela. E ela foi proferida, né, por Jesus para nós que estamos aqui nas lutas, na vida física, mas também para os nossos irmãos que estão nos planos inferiores de vida, no plano espiritual, mesmo esses que são considerados réprobos, porque suicidaram-se, mesmo para eles estava lendo essa mensagem, esse convite amoroso de Jesus. E o amparo, né? Que não cessa em todos os recantos da vida. Então, para encerrar, é uma frase de Emmanuel, que está lá no Palavras de Vida Eterna, em que ele diz assim, que o próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme, na última reentrância abismal. Então, é muito amor. Nós estamos cercados de muito amor. Precisamos nos alimentar diariamente desse amor. Muita paz a todos. Muita paz a todos, queridos irmãos. Muita paz a todos. Quando nós abrimos o Evangelho já no início, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós vemos e nos perguntamos como é que estamos encarando com razão a atualidade em que vivemos. Porque o tema da noite é o desgosto pela vida ou o suicídio. Então, se refletirmos que perante as situações que vivenciamos, podemos realmente passar por momentos de desespero, né? Momentos de desespero. Pode ser um revés econômico, pode ser a notícia de uma doença grave na família, podemos, né, ser acometidos pela morte de um familiar muito querido e passarmos pela experiência do momento de desespero. Se soubéssemos, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos aqui, que o Chico nos relata, o edifício Joelma e o edifício Andraus. 2 incêndios catastróficos, né, aqui no estado de São Paulo. Imaginemos se nós fôssemos uma daquelas pessoas que lá morreram queimadas. E vamos imaginar que se nós soubéssemos naquele dia, acordássemos, tomássemos nosso café, e indo para o prédio, tivéssemos uma intuição, olha, não vai trabalhar, porque o prédio vai pegar fogo, você vai morrer. O que a gente faria? A gente voltaria para casa, não é? Agora nós colocamos um outro ponto. Se nós estivéssemos compenetrados de toda a realidade da vida, tivéssemos a consciência do nosso passado de crimes. Por que passado de crimes? Porque o Chico relata que todos os que morreram nesses 2 incêndios, eles resgataram delitos da Inquisição.
Provavelmente atearam fogo em muita gente, não é? É o que faz mais sentido para nós. Não foram castigados e não pediram o castigo, né? Mas pediram para aliviar a própria consciência, porque a própria consciência deles vinha pesando. Como é que ficamos nós quando atingimos um certo grau evolutivo? Fugiríamos daquela situação? Então, se tivéssemos essa consciência do passado, do presente e do futuro, com certeza nós não iríamos entrar em desespero, não iríamos amaldiçoar o incêndio e nem a morte. Emmanuel nos diz que, em companhia da dor, da morte, do sofrimento e do trabalho, que às vezes nos pesa, né? O trabalho às vezes pode nos pesar, que em companhia desses 4 amigos é que traçamos a nossa evolução rumo a Deus. E engraçado, são 4 amigos que queremos fugir deles. Então, a fé inabalável que Kardec coloca realmente é essa. É aquele que encontra um momento de desespero, mas não fica desgostoso da vida, né? Porque ele realmente tem essa visão do passado. E ele se questiona, né? O que terei feito eu no passado para que hoje encontre essa situação? Ele vai amaldiçoar aquela situação? Não, ele vai abençoar. Ele vai amaldiçoar, por exemplo, um casamento, como nós dizemos, um casamento ruim? Não, ele vai abençoar. Porque ele sabe que aquilo é um reencontro, não de almas afins, mas de almas que fizeram mal um ao outro. E agora precisam se acertar. Precisa construir o amor, a fraternidade, o perdão. Quando encontramos um familiar que muitas vezes nos toma, por exemplo, a herança. Quantos casos é relatado de filhos que aplicam a eutanásia nos pais para ficar com a herança? Como é que fica essa situação? Vem o passado esclarecer aquele que foi para o lado de lá. Olha, lá atrás, você fez o mesmo. Você está devolvendo para esse daí agora a herança, o dinheiro, a fortuna que você tomou dele. Então, são muitos argumentos que nós encontramos na doutrina espírita para quê? Trazer paz para o nosso coração. É esse o objetivo, de aprender sobre a reencarnação, sobre o passado, o presente e o futuro. Para que o momento de desespero não nos roube a vontade de viver, mas nos dê cada vez mais vontade de viver. Então, se nós soubéssemos, né, que vamos perder um familiar querido por uma doença, um vírus, um acidente, como é que nós encaramos isso? Com a fé inabalável ou com o desespero, que pode promover em nós um desgosto e não queremos viver mais também? O Espiritismo está aí para nos auxiliar, né? E com certeza nos auxiliará a vencer, seja agora encarnado ou como desencarnado, porque o estudo, o aprendizado continua, né? Muita paz a todos e obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, tem como objetivo vir nos esclarecer, como vimos aí o Davi fazendo as suas colocações, dando-nos o entendimento da vida, né? Para que a gente possa realmente encontrar a paz, a felicidade. E Santo Agostinho, ele coloca no capítulo 14, ele diz assim, que o Espiritismo, né, nisto como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre os problemas do coração humano. Então, realmente vem nos esclarecer. E para que nós possamos hoje tecer alguns comentários, nós vamos também buscar as palavras de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 24, quando Jesus diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então, nós vemos no Evangelho, quando Kardec pergunta, né, ao Espírito de São Luís, aquele que está desgostoso da vida
mas, não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Desgostoso da vida. Qual é a característica daquele que está desgostoso da vida? Se nós formos fazer uma análise, é do verdadeiro egoísta. Porque ele está desgostoso da vida, porque as situações em torno da sua própria vida não estão como ele deseja. As coisas não acontecem, ele não compreende, ele não se resigna, ele não aceita as provas, ele repudia os ensinos que vêm do alto. Portanto, ele está na condição daquele que quer salvar a vida.
praticamente há 2000 anos, colocamos em prática diante de todo aqueles que contrariavam, né? Ou mesmo impediam, tentavam impedir a sua divulgação. Então, nesse momento em que a humanidade se agita tanto no campo moral, o Espiritismo veio, então, trazer novamente essa prática, esse desejo, né, de divulgar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, que é a mensagem verdadeira, né, da humanidade. E relembrando tudo isso, então a perseguição tenaz, né, que o mestre sofreu, e praticamente sozinho teve que vencer tudo isso. Hoje nós com todo esse avanço tecnológico, né, já é uma solução e nós estamos procurando pôr em prática. Então, o capítulo hoje, o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então, como sempre colocamos, né, a preocupação de Allan Kardec de elaborar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com a essência, o conteúdo verdadeiro das informações. Não só dele, que seria suficiente, mais do que suficiente, mas ainda as mensagens dos Espíritos. Então vejamos esse mecanismo, né, que chegamos à conclusão com Kardec na elaboração desse patrimônio para nós, né? Não existe para a humanidade nada que possa comparar a codificação. Esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Kardec coloca todas as situações no que se refere às aflições que ainda nós vivemos, que ainda nós sofremos, mais pela inconsequência nossa do que pela realidade. Porque eu sempre, né, imagino, os cristãos, eles não sofriam, eles trabalhavam por amor ao Cristo, não pensavam que ia morrer, não se acovardavam, não afrontavam, ali, fazendo o que tinha que ser feito, por amor a uma causa. E muitas vezes nós estamos aí no campo político, né, partidário, não político segundo a definição dos gregos, né? Política é outra coisa. Isso que nós falamos é política partidária, essa sujeira, né? Não tem nada a ver. Então, os cristãos primitivos praticavam a política do amor, que é do respeito mútuo. O Espiritismo veio trazer para nós. E que já estamos tomando atalhos aí. Estamos fugindo da reta. Mas tudo bem. Então, a elaboração desse capítulo, como dos 27 capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra divina, essa de Kardec, de trazer para nós nessas condições. Então, o Novo Testamento, com a capacidade de síntese, né, enxugou, como ele diz aqui, né, enxugou tudo aquilo que não era necessário para pôr a essência. E nessa questão de hoje, né, que é uma resposta de São Luís, e está no item provas voluntárias e verdadeiro silício, né? Então, essa situação
que Kardec coloca, né? Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? São Luís dá a resposta e praticamente encerra o capítulo, né? E daí tem mais duas informações. Então, uma sequência. Vejamos, né? A elaboração. Não sei se é genialidade, não é. É muito mais do que isso, né? Me foge esse vocabulário de um espírito da envergadura de Kardec. Então, o capítulo seguinte. O Cristo Consolador. A resposta, né? A aflição e o Cristo Consolador. Aquela situação que queremos covardemente, né? Substituir uma situação fugindo da realidade, da responsabilidade e dar a vida para fazer o bem, né? Kardec coloca, então, o Cristo Consolador logo em seguida. Por que viver nessa situação? Então, está aqui, né? Logo em seguida. Vinde a mim, todos vós, que achais sobrecarregados, em sofrimento, e eu vos aliviarei. Como é que pode, né? Então, a sequência que nós precisamos ir notando nessa colocação é o Cristo. Então, nunca podemos imaginar que estamos sós e que toda a situação que nós estamos vivendo, mesmo essa de agora, que é a nossa entrada para o mundo de regeneração, temos que ter condições na fé, no entendimento, na solidariedade. Desistir? Não, perseverar. Sem afrontar, mas perseverar na prática do bem, dando-nos de coração a nossa conta, junto daqueles que mais necessitam. Então, prezados irmãos, essa questão, né, de abreviar a vida, né, indo procurar a morte num campo de batalha, então isso é covardia. E em todos os romances, em toda a história do cristianismo primitivo, não houve absolutamente nenhum momento deles que fugissem da realidade. Hoje estava relendo Ave Cristo e estava lendo aquela passagem do sacrifício daquele escravo, né? E deu a vida pela causa do Evangelho. Rufo, que segundo Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, viveu naquela época já testemunhando a fidelidade ao Cristo. Então ele dizendo que ele era escravo, desde o nascimento àquela família, foi sempre fiel. Ele era cristão e não podia renunciar a essa situação. Então, prezados irmãos, no nosso momento que estamos vivendo, né? Então, todo esse desencontro político, partidário, né? Essa devassidão, desonestidade, desinteresse em todas as áreas. Então, para o cristão, isso não pode existir mais. Então, hoje o centro espírita é essa figura que precisa ser preservada na prática da caridade. Em hipótese alguma,
entrar qualquer situação que seja relacionada ao interesse material, ao materialismo. Ali tem que ser amor, fraternidade, fidelidade. Para nós estarmos com um compromisso e sem inventar essas fugas covardes, né? De querer desistir diante de uma situação que nós temos que trabalhar por amor. Então, prezados irmãos, precisamos pensar muito nesse momento, como nos aconselham os espíritos, né? Não afrontar a situação, mas respeitar. Porque os cristãos nunca afrontaram qualquer situação que fosse. Quem afrontava eram os romanos, os fariseus. Eles afrontavam, os cristãos não. Trabalhavam por amor. Né? Então, a casa do caminho e Jerusalém. Naquela situação, amparando e servindo aos necessitados. As vítimas do próprio farisaísmo. Isso que é importante também. A bandeira do Cristo é a bandeira que envolve a todos, sem distinção. Então, prezados irmãos, né, vamos sempre prestar muita atenção nessa obra magnífica, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia. Então, é uma intuição, né? Então, muitos chegam com problemas, geralmente muita aflição, né? Então, a recomendação, abra o Evangelho. Você tem o Evangelho na sua casa? Abra ele. Veja lá a página que cai. Certamente virá aquilo que nós estamos precisando. Encorajando para trabalhar mais e nos dedicarmos mais. E não fugirmos covardemente, dando lá uma evasiva para escapar da responsabilidade. Vamos amar, né? Porque somos criaturas doentes. E somente o amor é que cura as enfermidades. Queridos irmãos, muita paz, Jesus nos abençoe e que possamos estar sempre unidos, né, em nossos compromissos com a caridade. Muita paz, Jesus nos abençoe. Convidamos agora a Kátia para fazer a nossa prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos unindo nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em gratidão a Deus nosso Pai, a Mestre amado Jesus, aos mentores, amparadores espirituais, que conosco estiveram nessa noite, nos trazemos do Evangelho, trazendo luz e paz aos nossos corações. Que essas bênçãos possam alcançar a tantos corações, encarnados e desencarnados, necessitem do seu amparo e do seu amor. Mestre amado Jesus, que a sua paz seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora, então, nós vamos fazer a leitura da mensagem da noite. William, por favor. Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe e que saibamos reconhecer essas bênçãos em nossas vidas. Irmãos espíritas, vigiai e orai. Nunca, na pátria do Evangelho, o Espiritismo sofreu tantos ataques dos desinteressados que o Cristo redivivo
se faça presente nesse momento de transformação. Adulterar os escritos dos abnegados que se esforçam para que as revelações venham à tona é materializar o Cristo, assim como nos séculos seguintes ao que o Mestre nos deixou em matéria. Façamos como nos recorda Jesus, irmos como as ovelhas aos lobos, com a doçura das pombas, mas a prudência das serpentes. Sejamos todos espírita cristãos, levando à tona o bastião do Cristo redivivo, com força e coragem. Não vacilemos. Boa noite, Jerônimo Ribeiro. Muita paz a todos. Obrigado. Muita paz, meus irmãos. Uma ótima semana para todos e a gente se encontra quinta-feira que vem para mais uma reunião. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, dia, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Daniel. Boa noite. Até. Boa noite, gente. Boa noite.